Fala nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Fla Nação VP. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão, nação. Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo jogam a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite faz sua estreia pela equipe rubro-negra hoje, no Mineirão, às 19 horas. A equipe do Cruzeiro ainda não venceu no Mineirão em 2023. Ronaldo Fenômeno estará no estádio para conferir de perto a atuação do seu clube contra o Mengão Queridão. O técnico Tite viajou ontem repleto de jogadores para poder utilizar nessa partida, inclusive com Arrascaeta e Gerson. Ambos foram ao Ninho do Urubu ontem e realizaram atividades com o elenco rubro-negro. Depois foram dispensados para poderem descansar com suas famílias e por isso chegaram no aeroporto sozinhos, não com a delegação rubro-negra. O Gerson deve ser titular da partida de hoje. Já Arrascaeta deve começar no banco de reservas, recém-vindo de uma recuperação de lesão na coxa e depois de ter realizado as duas finais da Copa do Brasil de maneira bem pífia, Arrascaeta, nesse primeiro jogo de Tite, vai ficar no banco de reservas para dar vaga ao Everton Ribeiro. A provável escalação do Flamengo, que ainda tem o Léo Pereira suspenso, é Agostinho Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas compondo o sistema defensivo do Flamengo. Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro formando um quarteto no meio de campo e no comando de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Gabriel, na era Tite, segue no banco de reservas. Nação, concordaram com a escalação? Trocariam alguém? Como vocês mexeriam para montar a equipe do Flamengo para esse jogo contra o Cruzeiro? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, nesse vídeo aqui eu ainda quero falar sobre o imbróglio envolvendo o Marcos Braz. Agora a coisa está ficando bem séria. Também quero voltar a falar com vocês sobre a questão do Maracanã. O Flamengo pode vir a ter problemas para ter o Maracanã. E também quero falar com vocês sobre Nicolás de la Cruz. Mais uma novelinha no Mengão Queridão. Então fica até o final para você não perder absolutamente nada. Já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, chamar seus amigos e suas amigas rubro-negras para conhecerem o Resenha Rubro-Negra e a gente continuar crescendo para podermos passar um 2024 juntos e unidos aqui no YouTube, tá bom? Agora deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês estão ligados que a Mais Ágil é um dos nossos grandes e mais antigos e fiéis parceiros. E a gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. A Mais Ágil é uma empresa especializada em te ajudar na liberação do seu FGTS. Então vai gerar para você aquela graninha extra que você tanto precisa para poder resolver aquela sua pendência financeira. Olha, e é bem simples, basta clicar no link que está aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo, que você já começa a conversar com um dos atendentes e já começa a trabalhar na liberação do seu FGTS. Está esperando o que, nação? Clica no link e bora conseguir aquela graninha extra que você está tanto precisando. Na Mais Ágil, a gente confia. Bom, agora bora falar sobre o imbróglio envolvendo o Marcos Braz. Vocês sabem que algumas semanas atrás o Marcos Braz se envolveu num problema com um torcedor num shopping do Rio de Janeiro. Chegou até a dar uma mordida na virilha do rapaz que fez BO, que fez tudo direitinho, né? Bom, tanto o Marcos Braz quanto o torcedor rubro-negro prestaram depoimentos. E quando foi na segunda-feira da semana passada, as imagens dos vídeos de segurança, das câmeras de segurança do shopping, chegaram às mãos da polícia e do Ministério Público. Então eles puderam confrontar as imagens com os depoimentos do Marcos Braz e do torcedor rubro-negro. E há muitas contradições encontradas no depoimento do Marcos Braz e do que as imagens mostram. Por isso, o Ministério Público do Rio de Janeiro indicou que vai processar o Marcos Braz por uso da violência e danos contra o torcedor rubro-negro. Então, o Ministério Público
vai processar o Marcos Braz por conta do ocorrido lá no shopping. O Ministério Público, depois de ver as imagens do shopping, trata o torcedor rubro-negro como vítima e o Marcos Braz como agressor. Isso mostra o como e o quanto o Marcos Braz estava psicologicamente abalado naquele momento para tomar uma atitude dessas. Eu até vou pedir vocês para colocar aqui nos comentários se vocês têm conhecimento de em algum clube, em algum lugar do mundo, de um dirigente ter partido para as vias de fato contra um torcedor, principalmente nos últimos anos. Porque o que eu tenho visto mesmo são os torcedores podendo ganhar voz e falar e os jogadores ouvirem. Foi assim, por exemplo, no caso do Milan, quando ao perder um jogo, o torcedor chamou a equipe do Milan, a equipe do Milan ficou toda parada ouvindo o discurso do torcedor reclamando sobre o momento do Milan. Depois, se não me falha a memória, aconteceu o mesmo com o Paris Saint-Germain. A torcida reclamou e os jogadores ficaram ouvindo, quietinho na frente do torcedor, as suas reclamações e os seus questionamentos. Agora, aqui no Brasil a gente é sempre um pouquinho mais atrasado com as coisas que vão evoluindo na Europa, principalmente no quesito futebol. Quem sabe um dia o dirigente possa parar e ouvir a dor de um torcedor rubro-negro, desde que esse torcedor não esteja invadindo de modo ofensivo uma situação do dirigente, né? Agora, a violência a gente sempre tem que condenar, seja ela partindo de dentro do Flamengo para fora ou de fora para dentro do Flamengo. Isso a gente não pode jamais permitir. Eu falei com vocês há alguns dias atrás sobre a criação de um estádio para jogos da base e também para o futebol feminino. Vocês se lembram disso? Pois é, o Flamengo chegou a comprar o terreno que fica de frente para o Ninho do Urubu para poder construir esse mini estádio para a base e também para o futebol feminino poder jogar. Acontece que o seguinte, houve uma mudança de planos com relação a isso daí e o Flamengo já está construindo esse mini estádio, só que dentro do Ninho do Urubu. Isso porque onde a base treina hoje é do Wagner Love. Lembra o Wagner Love e tal? Pois é. E o Wagner Love vai vender esse terreno para o Botafogo. Então o Flamengo está tendo que correr contra o tempo para ajustar essa situação do mini estádio e por isso já está construindo o mini estádio dentro do Ninho do Urubu. Então aquele mini estádio do Flamengo vai ser dentro do Ninho do Urubu, mas o Flamengo comprou aquele terreno de frente e vai comprar outros terrenos também para poder expandir o Ninho, tá? Mas eu queria só corrigir essa informação. E aí, por falar em terreno que vai ser vendido para o Botafogo ontem jogou em Minas Gerais contra o América Mineiro e venceu 2-1. Isso faz com que a distância entre Flamengo e Botafogo aumente e a missão do Tite fique um pouco mais difícil. Pegar o Botafogo nessa reta final sem o Botafogo tropeçar é impossível. E ontem os caras ganharam mais uma, inclusive com um gol muito bonito do camarada que puxou para dentro. Parecia o Bruno Henrique jogando um dos gols do Botafogo. Vocês acreditam que ainda dá para o Flamengo buscar o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro? Ou vocês acham que o melhor e o foco do Tite tem que ser mesmo com relação à classificação para a Libertadores da América? Opinem, gente, comentem. É importante o seu comentário para o engajamento do nosso canal e também para a gente conhecer a sua opinião. Valeu? Bom, problemas no Maracanã. O Flamengo vai deixar de administrar o Maracanã no dia 23 agora, de outubro, tá bom? E aí a Conmebol assume essa parada. O Flamengo está querendo jogar no Maracanã contra o Bragantino, mas esse jogo é depois do dia 23. Por isso a Conmebol negou ao Flamengo a condição de jogar no Maracanã, o que irritou muito o Rodolfo Landim. Por que irritou o Rodolfo Landim? Porque, teoricamente, o TPU, que eu venho falando tanto com vocês, que é o termo de uso do Maracanã, né, de permissão de uso do equipamento Maracanã, teoricamente ele vai ser renovado automaticamente por mais 180 dias. Ou seja, dia 23 termina.
o contrato do Flamengo, o TPU do Flamengo, mas automaticamente ele seria renovado por mais 180 dias. Por isso, o Landim se acha no direito de poder jogar contra o Bragantino no Maracanã. Mas a Conmebol disse que não vai liberar. O presidente da CBF, o Edinaldo, viajou até Luque, no Paraguai, para poder convencer os paraguaios a liberarem o estádio para o Flamengo poder jogar contra o Bragantino. A resposta positiva, nem a negativa, ainda chegaram, mas o presidente está tentando essa liberação. Agora, nem é esse o nosso principal problema. O nosso principal problema com relação ao Maracanã se chama Vasco da Gama. Nessa segunda-feira agora, o Vasco da Gama entrou com um processo contra o Flamengo e contra o Fluminense, na verdade contra a administração Fla-Flu, para que não seja dada à dupla a renovação automática do termo de permissão de utilização do Maracanã. Como eu disse a vocês, lá em março, quando a renovação aconteceu, houve um acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que a próxima sessão do TPU seria através de uma convocação pública. Ou seja, dia 23 encerra a permissão dada a Flamengo e Fluminense de administrarem provisoriamente Maracanã. Então, se convoca uma reunião pública, tá? Para que várias empresas ou clubes tenham condições de pleitear a administração temporária do Maracanã. Temporária porque enquanto não sai o edital da licitação que daria condições verdadeiras e permanentes de administração do estádio, tá, pessoal? Então, se for realizada a convocação pública, o Vasco tem direito de entrar. Fabrício, para com isso, o Vasco não tem condições de administrar o Maracanã? Tem sim. O Vasco não vai entrar sozinho, vai entrar com a 777. E aí, Vasco, e é o Brasil no bonde da gata. Enfim, se você conhece essa música, muda de vida, irmão. Mas vamos lá. O Vasco entraria junto com a 777. E aí os caras pegariam o Maracanã para administrar. Ah, Fabrício, mas para dar lucro tem que ter pelo menos 25 mil pessoas, o Vasco não coloca isso. Isso daí é outros 500. Se os caras vão viver de ter prejuízo, eles vão repassar isso para o 777. Agora, lembrem-se, o Flamengo ainda vai precisar jogar no Maracanã. Então, mesmo com o Vasco administrando, o Flamengo jogaria lá. Então, o lucro do Vasco viria da exploração de Fluminense e de Flamengo jogando no Maracanã. Então, os caras não teriam tão prejuízo assim, entenderam? Então, o Vasco entrou com esse processo para ter direito a pleitear para si a administração do Maracanã. E é aí que começa o imbróglio todo a surgir. Porque, teoricamente, tem que haver o chamamento público, tem que haver a convocação pública, sim, para poder determinar quem é que vai ter o direito de administrar o Maracanã por mais 180 dias. O Maracanã vai viver sendo uma dor de cabeça na nossa cabeça e na cabeça dos dirigentes rubro-negros, enquanto os caras não criarem vergonha na cara e partirem para o projeto do estádio próprio. Bom, Nicolás de la Cruz. Eu trouxe ontem em primeira mão para vocês, lá no Fla Nação VP, uma situação que agora a imprensa vai começar a explodir, não tenham dúvida disso, tá? O Flamengo marcou uma reunião para as próximas semanas. Aí eu não tenho a data e não adianta eu vir aqui tentar tirar onda e falar a data, porque eu não sei. O que eu sei é que o Flamengo marcou para a partir da semana que vem uma reunião com o empresário do Nicolás de la Cruz para poderem sentar e conversar sobre 2024. Tal conversa já tinha acontecido na janela passada e os caras ficaram encantados com o que o Flamengo tinha para propor. Só que agora é uma outra situação. O Nicolás de la Cruz vem sendo assediado por mais clubes. Àquela época não havia ninguém. Então o Flamengo vai ter que ralar um pouco mais para conseguir convencê-los a trazer o Nicolás de la Cruz para o Flamengo em 2024. Além, é claro, da concorrência de alguns clubes menores europeus. Com clubes menores europeus, o Flamengo dá conta de concorrer. O que não dá para concorrer é com uma pilha de dinheiros que supostamente Palmeiras poderia colocar na mão dos caras. Então a diretoria rubro-negra tem para as próximas semanas uma reunião com o empresário do Nicolás de la Cruz para tentar voltar às conversas e trazer o Nicolás de la Cruz para o Flamengo. Lembra, eu falei para vocês a mesma coisa do Tite. Muitos negaram e hoje o Tite faz a estreia pelo Flamengo.
Não estou dizendo que o Flamengo vai conseguir a contratação do Nicolás de la Cruz. Não. Estou dizendo que a reunião foi marcada e o Flamengo vai tentar trazer o jogador sim. Bom, essas eram as primeiras notícias. Eu espero que o áudio tenha ficado melhor desta vez. Eu agradeço muito a fidelidade, a companhia, a solidariedade de vocês e eu preciso muito desses 3 tópicos para a gente seguir em 2024 juntos. Portanto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, de comentar bastante e de chamar os seus amigos para se inscreverem aqui. Eu amo vocês, tenham todos vocês uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.